capítulo 17 hoje. O que nós vamos falar hoje em geografia, então? Sobre redes de transporte, um pouquinho de comunicação. Então, um assunto muito fácil, tá, gente? A gente só vai praticamente relembrar, rever o que a gente já vê no nosso dia a dia, tá? Quais são os estilos, os tipos de meios de transportes que existem no mundo, tá? Então, o que a gente conhece todos, tá? Tenho certeza que todo mundo aqui conhece todos os tipos de transporte, tá? A gente vai praticamente relembrar mesmo, tá bom? O que seriam, então, essas redes de transportes? Veículos, né? Que se movimentam, né? De um lugar para o outro. Carro é um meio de transporte? Sim, né? Então, a gente já tem contato, tá bom? E no Brasil, como é um território muito grande, né? A gente consegue utilizar, mesmo só dentro do país, todos os estilos e meios de transporte que existem. Por ser um país muito extenso, a gente necessita, né, desses meios de transporte para ir de uma cidade para outra, de um estado para o outro, né, e rodar o Brasil inteiro, beleza? Então, aí na imagem próxima a gente vai ver alguns dos meios de transporte, né? Esses meios de transporte são utilizados para levar pessoas, certo? Passageiros e também bagagens, né? Como a gente vê aí na imagem, as pessoas com malas, mas também, muito importante, mercadorias. Bom, então os meios de transporte são usados para pessoas e mercadorias, tá? Aí, avião, né, gente? Todo mundo sabe, né? Como funciona, que é um meio de transporte aéreo, ônibus, né? Rodoviário, porque anda nas rodovias, nas ruas. E aqui no barco também, né? Navios, enfim, que são hidroviários, que andam na hidrovia, que são rios, né? Hidro vem, né, da água. Então é isso, tá? A gente vai ver esses estilos de transporte. Muito fácil, tá? Essa imagem, gente, a gente fala, se a gente falasse, ó, isso aqui é lá na Índia, isso daqui é lá na Ásia, a gente acredita, né? Mas não, é aqui, é no Brasil. No nosso país é tão grande que existe meios de transportes que a gente não tem costume de usar, né? Mas pessoas do nosso próprio país usam, né? Olha que legal, né? Assistência social, é o carro da assistência social e o carro escolar, olha só, né? E são barcos, principalmente lá na região do norte, da Amazônia, que tem muito rio, né? Então é muito mais fácil para eles utilizarem o barco, tá? Para chegar nos lugares, e isso é comum lá, tá? Então olha só, existem alunos que usam o barco para ir para a escola. É legal de pensar, né? Aqui a gente tem um mapa do Brasil e os caminhos feitos aí, ou por hidrovia, ou por rodovia, ou por ferrovia, que são os trens, tá? E os portos também, né? Então a gente vê que o Brasil, ele é cheio, principalmente sudeste e sul, né, gente, que são os estados, a região do Brasil mais aí industrializado, urbanizado, então acaba tendo muito mais rodovias, né? Aqui no Nordeste também tem bastante. Aqui. Então, essa região norte, a gente observa que tem bastante hidrovia. Então, essas linhas azuis, mais grossinhas um pouco, são caminhos, né, para se locomover aí através do rio, tá? Então, a gente vai estudar um pouquinho disso hoje, beleza? Vamos começar a falar do transporte rodoviário, tá? Então a gente já sabe o que é rodoviário, o que é rodovia, ruas. Então
o que seria? Os carros, os ônibus, os caminhões, né? Que são os veículos que utilizam as rodovias, o transporte rodoviário, tá? Então a gente vai falar, o meu carro é um transporte rodoviário? É, transporta pessoas, muita gente transporta mercadorias também, tem carros, né? Dependendo do trabalho que tem. E os principais transportadores de mercadorias nas rodovias são caminhões. E o Brasil é muito dependente dos caminhões para poder transportar mercadoria dentro do país inteiro. Beleza? E a gente vai observar nesse slide que tem alguns tipos de rodovias, tá? Temos as rodovias radiais, tá? Que geralmente essas rodovias, elas têm a plaquinha, todas essas, tá? A gente vai falar. Elas têm a plaquinha na pista lá, começando com BR. Acho que todo mundo já viajou, né, em família ou não, e viu plaquinha em alguma pista, né, alguma rodovia, escrito BR, né? A gente tem aqui, indo para Campinas, por exemplo, uma BR, né? Então, são pistas, né, rodovias federais, tá? Que é o governo, então, que distribui tudo isso. As radiais, elas começam lá em Brasília e vão seguindo vários tipos de direção, e elas também, além da letra BR, tem um número. Quando são radiais, elas começam com o 0. Então, começou com o 0, você sabe que você está numa pista radial, ela está saindo lá de Brasília. Aí a gente tem as rodovias longitudinais, são as que atravessam o país de norte a sul, tá? Norte a sul, de cima a baixo, tá? Então elas também têm a sigla BR e começa sempre o número 1. Então viu BR começando com 1, você sabe que você está numa norte-sul. E assim vai, né? As transversais, né? Que é leste-oeste, também tem um símbolo BR e começa com o número 2. As diagonais, aquela que faz noroeste, sudoeste, aquela que faz tipo o X, assim, né? São as diagonais. Então, BR e começa com o número 3, então de 0, 1, 2, 3, tá? E rodovias de ligação, elas vão para qualquer direção, interligam várias outras. Desculpa a demora, tia. Oi? Desculpa a demora aí. Ah, mas Desculpa aí também. não tem Esqueci. problema não, viu? A gente está no comecinho ainda. Ainda bem que entrou. Melhor atrasar um pouquinho do que não entrar, não é mesmo? Então vamos lá. E as rodovias de ligação são rodovias que interligam ou ligam essas rodovias maiores. Tá? Então ela também tem um símbolo BR e começa com o número 4. Beleza? Aí a gente vê no mapa, né, um pequeno exemplo aí desses estilos de rodovia, tá? Então a gente tem aqui essa de ligação, que são menores, que só ligam, né, uma rodovia maior com a outra, certo? A diagonal, que eu falei para vocês, né, acaba ligando regiões noroeste, sudoeste, tá? Essas daqui, por exemplo, tá vendo? Vem diagonal, né, meio de lado, vamos dizer assim. Longitudinal, né, que ó, de norte a sul, são alguns exemplos, tá? Transversal, de leste a oeste. E a radial, né, que a gente viu foi a primeira, que sai de Brasília, então, do Distrito Federal, e, né, vai se distribuindo aí para outras regiões. Então, rodovias, né, gente? Essa é a mais comum para a gente. Todo mundo já viu uma BR, já andou em uma BR. Então, aqui a gente tem uma imagem, né, da greve dos caminhoneiros, que aconteceu bem recentemente, em 2018. Né, a gente participou dela, sentiu um pouquinho de como que é a greve dos caminhoneiros. Então, como o Brasil, comentei com vocês, o Brasil é muito dependente dos caminhões da rodovia, né, para trânsito de mercadorias. Se esses caminhões param, o Brasil para, né? Por quê? Porque o Brasil, o que gira a economia, todos os produtos, nós, que a gente precisa, porque a gente precisa ter acesso, tá, de mercado, qualquer coisa, tudo é trazido para nós
por meio do caminhão, né? Eu mesmo, né, sempre que saio, passo perto ali do Big Bom, porque é caminho para ir para o centro, qualquer lugar tem que passar pelo Big Bom, por exemplo. Tem caminhão lá 24 horas, né? Descarregando coisa. E qualquer lugar desse estilo que tem muita mercadoria, a mercadoria chega de caminhão, tá? Então, assim, N coisas, tudo que você pensar e imaginar de mercadoria, o caminhão está transportando, tá? Então, o Brasil é dependente do caminhão. Se o caminhão para, falta as coisas, tá? Então, a gente presenciou, acho que vocês lembram, né, dessa greve dos caminhoneiros e viu o desespero de todo mundo, que começou a faltar muita coisa, principalmente combustível, não sei se vocês lembram, tá? Então, para a gente entender a importância das rodovias no Brasil, tá? É claro que não é o estilo de transporte mais viável, mais barato, né? Mas o Brasil escolheu isso, né? O Brasil escolheu as rodovias para a gente ficar dependente delas. É muito cara a manutenção, tá? Dessas ruas, muito cara a manutenção. O próprio caminhão é um gasto muito grande, né? O petróleo é caro, né, gente? A gente viu o preço que tá o diesel, tá muito caro. Os pedágios são muito caros. E a manutenção desses caminhões, né? Tanto de motor, de pneu, enfim. Então, o transporte rodoviário no Brasil, que a gente é dependente de mercadorias, esses caminhões, custa muito caro para a gente. A nossa mercadoria fica muito mais cara para se comprar, porque é um veículo caro, tá? Tanto é que o governo, né, acaba passando muitas dessas rodovias para empresas particulares. Prestem atenção quando vocês forem viajar, que vocês vão ver placas, geralmente elas são azuis, escrito rodovia sob concessão. Não sei se vocês já viram isso. Significa o quê? Essa rodovia está sob cuidados de uma empresa particular. E com certeza vai ter pedágio nela, tá? E para manter, então, essas rodovias funcionando. E é um alto custo, né? Que acaba sendo jogado no valor do produto final, que é o que a gente vai comprar, certo? O Brasil podia investir em outros meios de transporte muito mais barato para ficar até o produto final, que é o que a gente vai comprar mais barato? Podia, né? Mas, né, isso é desde lá de Juscelino Kubitschek, né, o JK, o presidente que o Brasil teve, em que ele resolveu investir em rodovias, investir nesse setor aí para urbanizar o Brasil e trazer novidades. Então, acabou que ficando assim, nenhum outro presidente quis mudar essa ideia. Certo? Então, a gente vê aí, ó, pedágio, né? Claro. Então, uma rodovia sob concessão sempre vai ter o pedágio. Daqui é o dinheiro desarrecado para poder, então, manter as rodovias em um bom estado. Tá? E aí a gente tem o transporte ferroviário, tá? Que eu acredito que seria uma alternativa muito melhor, tá? Porque o custo é muito mais barato. É caro você construir uma estrada de ferro? É muito caro. Só que depois dela pronta, os gastos são muito poucos comparados com uma rodovia. Então, você dá manutenção ali, né, para os trilhos da ferrovia é muito mais em conta, tá? Sem contar que um trem carrega muito mais coisas, né, do que um caminhão, né? O trem você pode pôr lá N vagões, né, e carregar muitos produtos. Então seria, né, muito mais vantajoso, tá? Só que antes das rodovias já era ferrovia, né? O Brasil já investiu em ferrovia, já tem muito trem. Aqui no Iguaçu mesmo passa o trem até hoje. Né? É uma coisa mais antiga. Só que JK, né, um presidente que a gente teve, ele quis modernizar o Brasil e achava, tipo assim, ai, ferrovia é coisa do passado, vamos modernizar, vamos colocar rodovias e tal. Então, modernizou, só que piorou, né? Essa situação da mercadoria. De transporte de pessoas, não, né, gente? É claro que melhorou bastante ter as rodovias para a gente andar e tudo.
Mas em relação à mercadoria, que eu quero dizer, acabou ficando encarecendo, né? Ficando mais caro. Certo? Então, o Brasil investia antes, tá? Desde 1800 e pouco, 1900 e pouco, era se investido bastante em ferrovia e elas existem até hoje. São construídas ainda depois disso? Construíram, mas muito pouco, tá? É o que a gente vai ver nesse mapa aqui, ó. Né? Em 1930, a gente tinha essa quantidade de ferrovia, pouco, né? Principalmente aqui no estado de São Paulo, por causa na época do café, que tinha que levar até os portos para exportar, né? Em 2016, que tanto de aumentou de rodovia, gente? Muito pouco, ó, mais aqui, né? Um pouquinho mais só. Então, investiu-se muito pouco nas ferrovias e muito em rodovias, tá? E que modernizou, muito bom para algumas partes, mas muito ruim na questão da mercadoria, tá? E o ferroviário, né, gente, acho que todo mundo sabe que são trens, né? Tranquilo isso, né? E agora a gente vai ver o transporte hidroviário, que alguns também chamam de aquaviário, tá, gente? Então, é o transporte aí através dos rios, ou mar, lago também, tá? Em virtude da pouca presença de lagos no Brasil, a navegação é mais praticada em em rios, tá bom? Aqui, principalmente na região norte, que eu comentei já com vocês, e a gente viu aquela imagem, né, do barco, até como ônibus escolar, né? Então, eles utilizam bastante. É um processo também muito mais barato do que o caminhão, nem compara, né? E transporta também bastante mercadoria, que hoje constrói-se navios muito grandes, né, e que cabem muita carga, tá? É um dos meios de transporte, principalmente para exportação, mar, né, de um país para outro, o maior meio de transporte de exportação, então, é o navio, tá? Porque cabe-se muita coisa em containers, certo? Então, é muito utilizado. Só que dentro do Brasil, ele é utilizado principalmente aqui no norte. E aqui nessa região da bacia do Paraná, aqui do Platina, tá? Um pouco aqui na Bahia, aqui bem pouco, né? Mas essa região e principalmente norte, que é utilizado, então, os rios como ruas, tá? E uma coisa interessante muito mais barato, você se leva muito mais mercadoria, tá? Precisa-se fazer alguma coisa, tá tudo pronto? Não precisa, sim, acertar alguns detalhes, precisa-se arrumar, principalmente o fundo, né, desses rios, tem todo um gasto aí para deixar esses rios prontos para ele se transformar em uma via de navegação. Precisa-se tirar muita terra de baixo, deixar ele reto. Por quê? Porque dependendo do navio, né, do barco aí que for muito grande, pesado, ele acaba batendo no fundo do rio. Então ele precisa ser mais profundo, precisa ser bem reto. Então tem aí um gasto, tem sim um trabalho, mas é muito mais fácil, muito mais barato do que ainda rodovias, tá bom? Então, a principal navegação fluvial aí que a gente tem no Brasil então, nos rios da Bacia Amazônica, na Bacia do Paraguai, que é aquela que eu mostrei para vocês mais ali ao sul, vou voltar aqui, e a Bacia do São Francisco, que é que eu mostrei para vocês. Então, daqui é da Amazônia, aqui é do Paraguai, que é o Platino, falei para vocês, e aqui o São Francisco, tá? E a gente vê a imagem, então, de grandes navios, né, embarcações, deslocando tanto mercadorias como pessoas, tá? Esse aqui é mais de pessoas, tá vendo? E esse, então, para mercadoria.
tá? E aqui ela tá carregando cana-de-açúcar, né? Por aqui, na nossa região, o que a gente vê carregando cana-de-açúcar? Caminhão, tá? E olha aqui a quantidade. Isso aqui com certeza teria que ter muitos caminhões para carregar. Então a gente vai vendo tudo isso. Como a hidroviária, a ferroviária, seria muito mais interessante, né, investir nisso do que na rodovia. Então, como eu volto a dizer, na questão de mercadoria, tá? Então, aí os principais portos fluviais no Brasil, Porto, tá? Que vai, né, a parada para carregar, descarregar, né? E a gente fala, então, Porto. Os principais estão em Manaus, Amazonas, Porto Velho, lá na região norte, tá? Depois tem no sul também, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e tem na Bahia, porque são aquelas regiões onde mais tem hidrovia que a gente viu no mapa, tá? Aqui fala, que eu falei para vocês, que precisa de alguma obra de engenharia, tá? Para permitir ampliar essa condição de navegabilidade, para se navegar com tranquilidade. Que é a drenagem, que eu falei para vocês, que é essa limpeza, né? E melhorar a condição aí para se navegar bem certinho, sem nenhum risco, sem nenhum problema. E temos também o transporte aéreo, que seria o avião, né, gente? Tem a menor participação em transporte de carga, porque é caro, né? E se cabe pouca mercadoria dentro de um avião, se a gente for comparar com o caminhão, com a ferrovia, com a hidrovia, né? Seria o menor espaço para se carregar mercadoria e caro. Então, acaba não se utilizando tanto, tá? Mas para pessoas, né, cada vez mais está sendo utilizado e tem crescido muito o número de voos. Não agora na pandemia, né, a gente está numa época, né, atípica, mas normalmente, nos dias normais, só vem crescendo e as pessoas têm utilizado bastante, tá? Então a gente vê aqui no gráfico, né, em milhões de pessoas. De ano 2000 até ano 2013, que é esse gráfico, a gente vê aí um constante aumento na quantidade de pessoas que estão usando aviões, né, para se deslocar dentro do Brasil, voos nacionais. E a gente também vê um gráfico subindo, às vezes estabilizado, mas subindo, tá? De uma maneira geral, desce pouquíssimo, né? Mesmo ano, de 2000 a 2013, milhões de pessoas, né? A gente vai vendo que também está crescendo bastante o número de pessoas utilizando aviões para viajar para o exterior, tá? Então, são os voos internacionais que vai viajar para outros países, certo? E conforme vai mais gente utilizando esse transporte aéreo, vão ganhando força, vão aumentando, acaba que melhorando até para a gente também, no sentido de que as passagens vão ficando mais baratas também, né? Então, mais gente vai tendo acesso e vai melhorando para todo mundo. Aí, então, a imagem do avião, né? E um dos principais, então, aeroportos estão aqui para nossa região, São Paulo, né? Pois aí vem Brasília, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Porto Alegre, Curitiba, enfim, Manaus, Fortaleza. A gente tem grandes aeroportos espalhados aí pelo Brasil todo, certo? Então, acho que o mais importante é isso, tá? A gente conhecer um pouquinho dessas linhas, né, de transportes, que elas são organizadas, né? Elas são bem planejadas e de cada vez mais acesso para todo mundo. E a gente viu que a rodovia é muito cara, o avião também, para transporte de mercadoria. O mais viável seria o Brasil investir em ferrovia e hidrovia, mas infelizmente ainda acredito que não tem nenhum tipo de projeto assim, tá? A gente vai continuar dependendo do caminhão por muito tempo ainda. Sabe lá até quando, né? Ou para sempre. Vamos ver quem que vai querer mudar essa situação, né? Porque não é só, vamos parar com o caminhão e vamos fazer outra coisa. Envolve muita coisa por trás, né, gente? É muito emprego, né?
Porque a gente tem no Brasil muita empresa que fabrica o caminhão, né? Então, para de usar o caminhão, olha quanta empresa multinacional enorme que emprega muita gente que vai deixar, né, de vender e vai falir. Muitos caminhoneiros no Brasil, quantidade de caminhoneiros, quantidade de família que depende da renda desse caminhão, né? Empresas de transporte. Então, mexe com muita coisa. Então, não é fácil mesmo a gente deixar de usar uma coisa e começar a usar outra, tá? Envolve muita coisa, tá? Então, é meio complicado. Alguém quer falar alguma coisa sobre essa parte de transporte? Não? Então, vamos entrar agora para a área da comunicação, tá bom? Comunicação, gente, porque que tem a ver com transporte, né? Dentro do mesmo capítulo, e aí o que é isso? Porque a comunicação é um meio de transporte de levar a informação, tá? Seria o transporte virtual, né? Então, a comunicação transporta, desloca também mercadorias e pessoas, tá? Então, tá ligado, tá bom? As redes de comunicações promovem fluxos de informações no espaço geográfico, tá bom? Então, ela transporta informação. Os meios de comunicação são os veículos ou instrumentos utilizados para propiciar a difusão e a troca de informação entre pessoas. Aí, o seu celular, agora ele conectado à internet, assistindo essa aula, conversando aqui comigo, né? Ouvindo eu falar, é um meio de comunicação. Ou seu notebook, o seu computador, o que você está utilizando junto com a internet é um meio de comunicação. A gente está se comunicando, tá? Estou transmitindo alguma informação para você, certo? Então, a gente tem muitos também estilos de meios de se comunicar, tá? Através de correio, cartas, certo? Telégrafos, rádio, televisão. Então, tudo isso são meios de comunicação, de levar informação ou receber, né? Cinema, jornais, revistas, né? Telefone, como eu falei para vocês, internet, certo? Então, a gente tem também muitos meios de comunicação, tá? A gente chama então aí evolução, né, de redes de comunicação. Então, a gente pode se comunicar com pessoas muito distantes, né, como se estivesse perto. Então, é uma tecnologia avançada já, né, muito útil e que facilitou a vida de todo mundo, tá? Não só pessoas se comunicando por lazer, né, ou conversar, mas também é trabalho, como a gente está falando, estudo, né? Para mim, trabalho, para vocês, estudo. Então, a comunicação está presente no dia a dia de todo mundo, né? Claro, né, que tem algumas exceções de países muito pobres, de lugares muito pobres que as pessoas ainda não têm acesso, tá? Mas isso tá assim, cada vez ficando menor e as pessoas estão tendo cada vez mais acesso, tá? E acreditamos, né, se Deus quiser, um dia todo mundo vai poder ter esse acesso, né? E aí a gente tem no Brasil, né, a telefonia, tá? A rede, né, de descagem direta à distância, isso que é a sigla DDD, tá? Para quem não sabe, não sabia, né? Descagem direta à distância. Então, para você discar direto, você precisa colocar o DDD, tá? E o DDI, que seria a descagem direta internacional. Então, isso facilitou bastante a vida, você pode ligar direto, né? Para quem não sabe, antigamente precisava se ter uma telefonista para você ligar num lugar, para ela te ligar em outro, tá? Então, agora a gente não precisa mais disso, a gente faz a descagem direta, tá bom? Então é isso, né, gente? E o mais top, o mais atual, então, é a internet, o computador, aí, smartphone, né? Que
São as chamadas tecnologias de informação e comunicação, TICs, certo? Elas ajudaram muito o desenvolvimento da comunicação em geral, da globalização, dessa intercomunicação mundial. Isso facilitou muito, né? E graças, é claro, também aos satélites, né, gente, que transmite essas mensagens rapidamente, em velocidades altíssimas, né, e que traz informação diária, né, por hora, até ao vivo ali, constantemente. Então, a gente tem informação do que está acontecendo aqui no mundo, né, através, então, dos satélites. Então, até o GPS, que a gente já viu, né, até o ano passado, enfim, esses satélites ajudam muito, né, a gente saber tudo o que está acontecendo e levar essas informações com alta velocidade, tá? A gente também tem os sistemas de cabos de fibra ópticas, né, que são para levar a informação, né, para a internet. Porque como que a informação chega na internet? Você abre o Google lá, pesquisa, como que aquela informação chegou até ali? Através desses cabos também, tá bom? Que esses cabos são espalhados pelo planeta todo, né, subterrâneos, por baixo do mar e tudo. Tem aí esses cabos, tá? Que levam então as informações. E satélite. Nas últimas décadas, a grande expansão do setor de telecomunicação no Brasil também permitiu maior acessibilidade aos usos de telefonia fixa e móvel, bem como a rede mundial de computadores. Então, conforme vai passando o tempo, mais pessoas vão tendo acesso, como eu falei para vocês. Quem sabe não demora tanto para todo mundo poder ter acesso, né? Conforme vai tendo mais concorrências, mais tipos de telefonias, às vezes vai tendo mais promoções, vai ficando um pouco mais barato, enfim, né, gente? Acaba, quem sabe, mais futuro, melhora ainda mais a situação, tá? Então, a gente vê aqui acesso de domicílios, né? Pessoas que têm internet em casa, tá? A gente vai vendo aqui que, principalmente, como eu sempre falo, na nossa região, a gente não vê tantos problemas, a gente não vê tanta fome, não vê tanta miséria, porque a gente está numa região privilegiada do Brasil, certo? Então, olha aqui, quem tem acesso à internet em casa, né? Olha aqui a região que mais tem. Conforme vai clareando, vai diminuindo, tá bom? E domicílios com serviço de internet, banda larga móvel. Então, é móvel, não é aquela fixa, tá? Você tem que ter móvel porque você não tem a fixa, tá? Então, geralmente, os lugares que não tem a fixa, vai utilizar mais das móveis, certo? Então, é isso, gente. Falei que estava tranquila a aula hoje, coisa que a gente vê no nosso dia a dia, praticamente um lembrete, né? De tudo que a gente já vive, que a gente já conhece. Alguém quer fazer algum comentário, tirar alguma dúvida? Não? Tranquilo? Então vamos para a atividade, né, gente? Então a página 178 e 179. É claro que não vão precisar fazer todas, tá? Separei aí algumas para vocês fazerem, que vai ser a questão 2, 4, 6 e 8, certo? Quem quiser anotar aí já também. Então, a atividade da 178 e 179, questão 2, 4, 6 e 8. Tá bom? Então, é isso, gente. Qualquer coisa, então, entre em contato comigo, tá? Que eu ajudo vocês aí em alguma dúvida, beleza? Vamos fazer tchau, então? Tchau, professora.